Primeiro que tudo, obrigado a todos que estão aqui presentes, porque estão a dar o vosso tempo de vida para ouvir de um tema que para nós é apaixonante. Queria dizer que estas Splash Talks nasceram porque no início do ano passado, tanto eu como esta senhora que hoje vai falar, decidimos ter uma editora. E uma editora porque nós tendo tantos livros e até temos uma editora que até funcionava bem, etc., mas achámos que faltava qualquer coisa ao mercado, que era criar uma ponte entre os livros, os autores e os próprios leitores. Não queríamos livros irem para a prateleira, queríamos que houvesse interação com os autores, que houvesse uma relação, por isso os nossos autores todos têm os contactos no site da Splash Books, todos os livros são autografados e dedicados, e há interação, que é isso que nós queremos. Portanto, um autor, como alguém dizia, como é que era que os autores era uma semente que se semeava, tanto para os outros. E, portanto, nós gostávamos muito que a Splash Books fosse realmente uma editora inspiradora e estas nossas talks já têm nesse sentido. Já tivemos o Fábio Rodrigues, que é um luso-brasileiro, neste momento mais luso do que brasileiro, que escreveu um livro fabuloso, que está a ter um grande sucesso, que é Na Dúvida Não Empreenda. Muita gente fala em empreender, mas empreender não é para qualquer um. Como nós dizemos, empreendedor tem dor no fim, mas vencedor também tem dor no fim. E, portanto, o Fábio escreveu um livro para os vencedores e dá umas dicas baseado na sua história e foi interessante. Também já tivemos a Anabela Santos, uma profissional de mão cheia, que nós tivemos o privilégio de conhecer ao vivo e a cores e toda a sua raça e energia, e que escreveu um livro, no fundo, sobre vivências da sua vida, uma vida cheia de resiliência, uma vida cheia de sucessos, uma vida cheia de transformação, também de amarguras, etc. Mas, por exemplo, quem gostar muito de pensar como é que será o outro lado, por exemplo, em África, as coisas, ela tem uma experiência riquíssima em África, aquilo é um livro muito giro, muito inspirador, chama-se Laranja Amarga, e vamos falar hoje do arte da guerra na educação e na formação, por uma pessoa que, como devem imaginar, eu tenho um carinho muito especial. Conhecia exatamente no âmbito da educação e da formação. Esta mulher faz lembrar aqueles anúncios das pilhas. Ela nunca para, Eu sofro imenso para ela conseguir parar um bocadinho ao fim do dia, porque ela não para nada. Aliás, se parar e sentar no sofá, ela adormece. Esse é um dos problemas. Se sentar no avião, ela adormece. Portanto, sempre que ela se sente, ela adormece, porque ela não consegue estar parada. E a paixão dela foi sempre a educação. O Desenvolvimento de Pessoas tem um currículo giro, aconselho-vos a verem a página dela LinkedIn, irem ao YouTube, ela tem imensos vídeos giríssimos sobre coaching, mentoring, etc, etc. E atreveu-se, tal como eu, que há uns anos, a escrevermos uns livros sobre a arte da guerra. Sabem que é uma filosofia muito antiga, com milhares de anos, com pensamentos muito, muito curiosos, e ela escolheu o tema da educação e da formação. E a primeira questão, para esta pessoa que passou por Recursos Humanos da Câmara Municipal de Lisboa com milhares de pessoas, passou pelo Conselho Nacional de Educação, passou por diretora de uma escola de comércio, anos e anos, enfim, o que ela fez por aquela escola, porque aquela escola hoje é claramente uma escola diferenciadora, foi tão diferenciadora que ela pôs lá a filha a estudar, e a filha e os filhos dos amigos, e etc, etc. Os livros que tem escrito também são bons, e a primeira pergunta que vai para a Ana é: Ana, esta história da educação e formação é mesmo uma arte da guerra? Olá, ora, muito bem-vindos a todos, é um prazer estar aqui a partilhar convosco. João, se permites, e até porque pretendemos na Splash Books que estes momentos de partilha fiquem para a posteridade, nós estamos realmente a viver um momento muito especial em termos de aprendizagem. Eu disse outro dia que de facto acho que a aprendizagem está debaixo de fogo e, portanto, enfim, já que o tema do livro é a arte da guerra, sim, de certa maneira estamos de facto aqui numa guerra, mas eu gosto de dizer, como a minha amiga Anabela Santos também diz, a nossa linguagem aqui neste caso, apesar de parecer bélica, tem tudo menos de bélico. Mas antes de entrar nisso, eu queria propor aqui uma coisa a todos os participantes, para aquecermos um bocadinho, que é o quê? De facto estamos a viver um momento tão especial que eu acho que os pais, que ainda por cima, muitos deles profissionais em teletrabalho, têm estado
há um ano praticamente em casa com os seus filhos, merecem uma enorme salva de palmas. Portanto, mesmo que vocês não liguem os vossos microfones, vamos bater aqui muitas palmas para os pais todos que estão realmente... eu acho que eles são os heróis, eu tenho dito, eu não me imagino, eu fui mãe já há 30 anos e depois há 29, há 32 e há 29 anos, e não me imagino o que é estar a trabalhar em teletrabalho com as crianças pequeninas a saltar em cima de nós, portanto acho que realmente têm sido uns heróis mesmo. Mas não fica por aqui, ainda precisamos de dar outra salva de palmas, que é quem? Os professores. Os professores têm sido brutais. Vá lá, pessoal, força aí, uma salva de palmas. É mesmo. E é que é mesmo preciso, e é preciso nós mexermos e manifestarmos esta gratidão, celebrar, porque realmente os professores, em pouquíssimo tempo, a grande maioria deles, sem estar minimamente treinado, sensibilizado para poder transformar as suas aulas em ensino à distância, tiveram que fazer um esforço enorme e, portanto, realmente fizeram uma grande coisa. Eu acho que temos que estar todos muito gratos aos professores. E, por último, a todos os profissionais que têm estado em teletrabalho também, mas que têm estado a aprender online, e também todos nós, mais uma grande salva de palmas. Fazia mesmo questão de dizer isto porque acho que temos mesmo que celebrar. E a propósito desta pergunta que o João me estava a fazer da arte da guerra, se de facto a aprendizagem, a educação e a formação estão realmente, se isto é mesmo uma guerra que estamos a viver, eu acho que sim, e quando me pus a pensar nisso, pus-me a pensar também no seguinte: de facto, têm sido momentos que nos têm trazido tantas coisas boas, ao mesmo tempo que nos têm trazido tantos desafios. E quando estava a pensar, lembrei-me daquela frase, aliás, aquela oração que diz assim: Senhor, ensina-me a distinguir entre aquilo que não posso mudar, entre aquilo que posso mudar, e a sabedoria para distinguir entre os dois. E realmente, eu acho que neste momento a situação que estamos a viver é algo que realmente nos ultrapassa a todos. É claro que temos um bocadinho do nosso papel também na contribuição para que esta pandemia evolua positivamente, logicamente, um pequeno, grande papel, mas realmente temos que aceitar, e essa eu acho que é a primeira questão fundamental nesta guerra, que é aceitar que estamos a viver esse contexto. E uma das estratégias mais importantes para se lidar com aquilo que sabemos que de certa maneira nos ultrapassa, e pelo menos enquanto estamos a vivê-lo, é a possibilidade de reconhecermos aquilo que de bom esta situação nos tem trazido. E, portanto, acho que sejam os pais, sejam os professores, mas sobretudo quem está em casa com as crianças, perceber que pode, seja em família, seja com os seus próprios filhos, sejam os professores agora também nas próprias aulas online com as crianças, ou mesmo até com os pequeninos, que de alguma maneira já voltaram à escola, desafiá-los a fazer um inquérito apreciativo, ou seja, um questionamento apreciativo. O que é que, apesar das circunstâncias, esta situação que nós não podemos mudar só porque sim, porque queremos, o que é que nos trouxe de positivo? O que é que eu descobri na minha família? O que é que eu descobri nos meus filhos? O que é que eu descobri até na minha casa, porque aprendi que até tenho muita coisa que já nem me lembrava que tinha. O que é que eu aprendi sobre mim próprio? Como é que eu tenho olhado para as minhas emoções? Como é que eu as tenho gerido? E isto realmente é uma estratégia extremamente importante para lutar contra ou nessa batalha que nós queremos todos vencer, mas em que, acima de tudo, queremos reconhecer aquilo que podemos fazer de positivo. E, portanto, esse diálogo é extremamente positivo e nós não estamos, muitas vezes, preparados para o fazer, porque acabamos por olhar mais à parte negativa, por nos queixarmos. E acho que devíamos fazer todos aqui um pacto de discurso. Não é positivo pelo simples discurso positivo, eu sou muito alérgica à moda das coisas positivas só por serem positivas. Eu acredito sinceramente, e a ciência tem provado, que
Portanto, a primeira estratégia que eu queria realmente recomendar e que acho que é fundamental, e mesmo nas escolas, nós começarmos com os nossos alunos agora, quando eles estão a retornar, a fazer questionamento apreciativo. O que é que aprendeste sobre ti? O que é que aprendeste sobre a tua família? O que é que aprendeste sobre, enfim, sobre as tuas atividades? E isso desperta o melhor que há em nós. Ao mesmo tempo, permite outra coisa muito importante, que é despertar a gratidão. Ou seja, quanto mais aspectos positivos nós identificamos que temos, mais gratos nós nos sentimos. E como nós gostamos de dizer, a gratidão é a memória do coração. Portanto, acima de tudo, lutar para nos mantermos com esta atitude de gratidão. João, queres fazer mais alguma pergunta? Quero. Sendo mais dinâmico, senão eu vou por aqui adiante e nunca mais. Quando já estávamos no confinamento, quando o Conselho Nacional de Educação, para aqueles que não sabem, é uma entidade, é um órgão consultivo do Governo para este tema, pediu-te para tu fazeres uma reflexão e escreveres um documento, que aliás hoje partilhaste na íntegra no LinkedIn, sobre a formação profissional. Queres partilhar assim só as tuas grandes reflexões sobre isso? Sim. De facto, o conceito da aprendizagem é ao longo de toda a vida, e a maravilha é que o ser humano nunca está acabado, não é? Mesmo até morrer, nós estamos sempre a aprender. Portanto, aquela diferença clássica entre eu estou a aprender porque estou no sistema educativo já não existe, porque nós aprendemos em todos os contextos e ao longo de toda a vida. E, de facto, quando o Conselho Nacional de Educação me pediu para fazer uma retrospectiva, ou dar uma opinião sobre como é que a formação profissional está a acontecer neste contexto, eu fiz esse texto com algum foco, dizendo que, acima de tudo, acho que a questão de nos desenvolvermos e dos profissionais se desenvolverem tem que ser uma responsabilidade assumida por cada um. Já não dá para ficarmos à espera que sejam as empresas a investirem em nós. Quem ficar parado à espera que as empresas investam em si, vai acontecer uma coisa, é que vai ficar desatualizado e, meus amigos, lamento dizer, mas vai perder capacidade de ter empregabilidade, ou seja, vai ver a sua empregabilidade posta em causa. Isto porquê? Porque eu não posso, ao longo dos anos, deixar de investir e ficar à espera que apostem em mim. De facto, isso é muito importante, e isto pressupõe o quê? Pressupõe, acima de tudo, uma atitude de iniciativa, uma atitude de autoliderança, que é uma coisa que continuo a achar que nas organizações não acontece. A maior parte das pessoas estão à espera que venham os líderes fornecer estratégias de desenvolvimento, etc, etc. Mas houve outra coisa que eu disse ao Conselho Nacional de Educação e que deu origem ao título do artigo, foi o quê? Não vale a pena falarmos de desenvolvimento profissional se antes disso não falarmos de desenvolvimento pessoal. Isto porquê? Porque, efetivamente, é a atitude, é a mudança de atitude, é o autoconhecimento que faz com que eu me vá depois conseguir desenvolver também profissionalmente. E na minha atividade profissional, estou aqui várias pessoas que me têm acompanhado nessa caminhada, que é através do coaching, do mentoring. O que é que nós fazemos? Nós proporcionamos exatamente essa reflexão que toca o desenvolvimento pessoal, porque sem vencermos primeiro que tudo a batalha, a luta de nos conhecermos, de queremos desenvolver uma atitude de autorresponsabilização, de não estarmos aqui à espera de que diga-me o que é que quer que eu faça, etc, etc, nós não vamos a lado nenhum. Portanto, o coaching e o mentoring permitem essa autorresponsabilização, esse conhecimento, esse contacto consigo próprio, que é fundamental. E por isso esse artigo é muito grande, como eu já vos disse. Se vocês tiverem paciência para o ler, e sobretudo quem está aqui a fazer investigação na área da educação, etc., recomendo vivamente, e até para depois me dar o seu feedback. Mas realmente, quando nós estamos a falar de formação, e ainda outro dia com uma colega estávamos a dizer, formação não são aqueles momentos em que estamos todos em conjunto com uma lista de presenças, com um programa que nos é dado.
formação e aprendizagem é em todos os momentos. É quando eu estou no grupo dos escuteiros, o que é que eu aprendo? É quando eu estou aqui a conversar convosco, o que é que eu aprendo? É quando eu estou a ver televisão, o que é que eu aprendo? É quando eu estou a refletir com a minha família, o que é que eu aprendo? E, de facto, é um conceito muito mais amplo. Por isso mesmo as entidades oficiais hoje têm que olhar para isto de outra maneira. E aqui entra também outra questão, por exemplo, os professores, quando estão com os alunos, neste momento, seja online, seja depois quando estiverem outra vez na sala de aula, o que é muito interessante, é muito importante explorar com os alunos o que é que eles aprenderam também nos outros contextos da sua vida. Porque, reparem, esta pandemia está a dar oportunidade para se aprender sobre tudo, sobre, enfim, sobre vírus, sobre doenças, sobre tudo, sobre enfim, o ambiente, o que é que está a acontecer nas cidades, as relações, o online, enfim, há tantas aprendizagens que se cruzam com todas as disciplinas, ou quase todas as disciplinas, que um aluno tem na escola. E esse é outro aspecto fundamental, que é a lógica da interdisciplinaridade. E eu sei que os professores estão a fazer um esforço brutal e começámos aqui exatamente por os aplaudir, e eu acho que há ainda muito espaço para evoluirmos, porque tenho falado com muitos miúdos sobre o que é que têm tido como experiência no online, e muitos deles dizem, sim, os meus professores fazem questionários, põem-nos em salas a discutir, e há outros que simplesmente dizem, não, eu estou ali a ouvir e às tantas já estamos todos a dormir e o professor nem está a ver que nós estamos a abrir a boca. Pronto, portanto, cá está. Há um imenso espaço e eu acho que, acima de tudo, aquilo que eu já tinha falado no livro da Arte da Guerra é o valor da interdisciplinaridade. No fundo, a aprendizagem é como uma cebola, não é? Vocês estão a ver a cebola, certo? A cebola é o quê? A cebola é constituída por várias camadas, todas elas interligadas. Ou seja, quando nós cortamos a cebola desintegra-se. E a escola é um bocado isto, ou seja, o mundo exige de nós um conhecimento integrado, com as coisas todas interligadas. Mas a escola parte a cebola em diferentes fatias, ou seja, a fatia da história, a fatia do português, da matemática, do que seja. E os alunos têm dificuldade em percepcionar a coisa de forma integrada. Portanto, o trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, o trabalho de projeto, são coisas fundamentais para dar essa unidade que, ao fim e ao cabo, depois vai ser o segredo para a vida, que é olhar para as coisas como um todo e não como um conjunto. Muita da empregabilidade ou da falta de empregabilidade que muitos ativos hoje em dia têm advém do facto de não conseguirem pensar, não conseguirem criar, não conseguirem interligar as coisas, não pensam sobre as coisas, passam pelas coisas e não têm uma visão crítica. Portanto, acho que o contexto atual, professores, formadores, líderes, é mais que rico para nós podermos abordar estas coisas todas de uma forma integrada. Olha, Ana, o teu livro o Arte da Guerra na Educação e Formação é muito prático, até parte muito de histórias reais da tua vida, e há um capítulo só dedicado às life skills. Eu estava a ouvir-te e estava a ouvir falar muito de professores, muito de alunos, e eu agora vou falar assim, e nós todos, como povo, como mundo, este mundo novo que estamos a viver tão incerto vai pedir de nós uma coisa que nós não estávamos habituados. Em 2008 tivemos uma crise e sobrevivemos, que foi a questão de pensar que nós não nos podemos adaptar, ninguém vai ficar normal, nunca mais vai haver normalidade. Nós vamos ter que nos transformar. E a educação e a formação, e como a Albertina pôs ali também, a cultura, a nossa cultura de todos nós, das famílias, das empresas, terá que ser, por exemplo, ser muito exigentes com as pessoas que vivem na mediocridade, com as pessoas que pensam que isto vai poder voltar a ser normal. Portanto, é preciso transformar-nos. E esse capítulo que tu tens dedicado às life skills começa por uma coisa muito importante: conhecer-se. E é exatamente isto, quando trabalhamos em coaching ou mentoring, a primeira coisa é pensar onde é que tu estás, onde tu queres estar. Para estas pessoas que estão à espera que isto passe e que vá, que conselhos é que tu podias dizer, provocadores, para que as pessoas decidam que este é o momento
de realmente encarar as life skills e quais são essas que tu achas mais importantes para a pessoa autodesenvolver-se a caminho da tal transformação? Provoca. Olha, eu posso fazer as maiores provocações possíveis. Agora, a principal provocação tem que ser a pessoa a sentir-se picada consigo própria. Eu desenvolvi uma fórmula para a mudança, exatamente a pensar nas pessoas que vêm das engenharias e não sei o quê, que às vezes não entendem os conceitos mais subjetivos da motivação, do propósito, etc, etc. E nessa fórmula para a mudança, digo uma coisa, nós só mudamos quando de facto percepcionamos que aquilo que temos a ganhar é maior do que aquilo que temos a ficar como estamos agora. E, portanto, eu lamento imenso dizer isto, mas vai haver pessoas que, porque, enfim, ou não se dedicam a olhar para si, ou não criam essa insatisfação, vão acabar por ter que mudar à força pela pior das razões, que é ou porque vão perder o emprego, ou porque vão, enfim, perder oportunidades na vida quando podiam muito bem antecipadamente trabalhar nisso. Portanto, acima de tudo, o desafio e o maior desafio tem que ser: será que eu identificar o nível de insatisfação? Será que eu estou no nível de insatisfação que já me permite agir? Ou será que o meu nível de insatisfação ainda é, ok, está-se bem, ou então vai-se andando, não é? Quem ainda estiver no está-se bem ou no vai-se andando, ou isto, pronto, aqui cá me vou safando, tem os dias contados. E, portanto, eu acho que pior provocação do que isto não há. Agora, não adianta nada nós dizermos, é por isso que muitas vezes as pessoas precisam de ser acompanhadas e beneficiarem de processos em que são elas próprias que têm de tomar a sua própria consciência de que qual é o meu nível de insatisfação. Quem não está minimamente insatisfeito com a sua situação provavelmente vai continuar como está. A seguir tem que identificar qual é o seu propósito, porque eu posso estar muito insatisfeita, mas depois também não sei para onde é que quero ir. E, portanto, como não sei para onde é que quero ir, também não vai acontecer nada. Portanto, o outro desafio tem que ser, ok, defina qualquer coisa, não tem que ser mudar o mundo, mas pelo menos fazer coisas que facilitem o dar passos, o aprender todos os dias qualquer coisa, o conseguir todos os dias chegar um bocadinho mais longe, o não estar à espera dos outros, ter um propósito. E depois agir, logicamente, porque também eu posso estar insatisfeita, ter um propósito, mas depois não atuo. Conclusão, o que vai acontecer é que vou ficar na mesma. Outras vezes as pessoas desatam a atuar, mas depois não controlam os sítios onde chegaram, ou o que alcançaram. E, portanto, monitorizar o seu caminho é super importante. Agora, reparem, isto tudo tem que ser maior do que o custo de mudança. E às vezes o custo da mudança é um custo social. Ai, não vai parecer mal eu agora pôr-me a aprender outra coisa, ou vai parecer mal eu agora dedicar-me a uma outra atividade. Outras vezes são custos físicos. Sei lá, eu para mudar e sobretudo para aprender, se calhar é mesmo preciso penar, não pode ser só durante aquelas horas que eu estou habituada. Eu vejo ali, por exemplo, a minha amiga Albertina, quando ao fim de uma longa carreira se dedicou a uma profissão nova, que está a ter com muito sucesso, ela teve que estudar imenso, ela teve que batalhar, ela teve que estar ali. E isso implica calcorrear muitas horas, implica queimar pestanas. Eu acho que há outro equívoco na aprendizagem, que é o discurso de que não temos que nos esforçar. Vamos lá ver. Eu acho que, obviamente, a aprendizagem, se for gira, divertida, com jogos, com todas essas estratégias, obviamente é muito melhor aprender. Mas também não podemos, o discurso de que não temos que nos esforçar, que não temos que ter disciplina, é um discurso que é uma falácia, portanto é um engano. Agora, isso não desculpa que depois as aulas que nós damos sejam umas secas, não é? E que, digamos, o aluno tem a obrigação de se esforçar. Pronto, portanto, de facto, às vezes implica esforço físico, é como pôr-nos em forma, implica também. O que é que as pessoas estão a fazer também para estarem bem fisicamente? Estão simplesmente a engordar? Isto é uma provocação também, João, porque cá está. Se eu estiver. Se eu não estiver em forma, e há tanta maneira, mesmo em casa, de eu me pôr em forma, obviamente eu também não vou conseguir ter a energia para chegar mais longe. Uhum. E ter, mas acima de tudo eu acho que quem não se sente não é filho de boa gente, naquele sentido de
coitadinho, estou para aqui, ninguém me ensina, essas Pronto. pessoas vão aprender da pior maneira. Como nós já todos temos essa consciência de que a mudança só ocorre fora da zona de conforto. Assim acontece com a aprendizagem. Nós aprendemos por dor ou por prazer. Nós ensinamos por dor ou por prazer, porque dentro da zona de conforto ninguém aprende. Portanto, a pessoa não tem nenhum estímulo. Quando não há dor, não há prazer. Como é que tu achas? Estamos aqui com pais, com professores, com mães, com tanta gente, até com avós. Quais serão as tuas dicas para, no fundo, haver mais prazer no aprender, haver mais prazer no ensinar do que a dor? Porque, como estava a dizer, na outra área não existe nada, na zona de conforto não existe nada. Existe o sofá, existe a PlayStation, existe o telemóvel. Como é que conseguimos fazer isso? Essa pergunta é muito gira e a primeira ideia logo que me vem à cabeça é o seguinte: não ignorar que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Eu acho que o sistema educativo, nos últimos anos, acho que agora há cada vez mais consciência disso, mas o sistema educativo dissociou o corpo como um todo da aprendizagem. Ou seja, os miúdos na escola, e mesmo os miúdos em casa, muitas vezes são obrigados a estar numa dimensão quase só de intelecto. E, de facto, o corpo todo é importante para nós aprendermos. Eu lembro-me quando estava aí numa conferência sobre educação, estávamos a falar das novas cadeiras que existem agora nas salas de aula, que permitem que os alunos se movimentem, que se ponham em pé, que os espaços tenham diferentes, enfim, oportunidades de aprendizagem, diferentes formas, porque aquela história de estar sentadinho à frente de uma coisa ou sentadinho, paradinho numa sala de aula a ouvir um professor falar é uma coisa horrível. Portanto, eu confesso que foi uma das coisas que mais me magoou o coração, foi ver outra vez as salas de aula agora por causa do nosso incrível vírus, outra vez todas com as cadeirinhas todas separadinhas e tudo à antiga. Arrepiou-me profundamente o coração, mas se nós formos ver depois os miúdos também, cada um no seu computador, também é outra vez a mesma coisa. Portanto, acho que é fundamental recuperarmos essa perspectiva de que nós aprendemos através de todos os sentidos, da visão, da audição, do tato, da textura e de facto, os pais, por exemplo, como há bocado estavas a dizer, os avós, quando levam as crianças para a rua, eu conto na história do Arte da Guerra, porque a Carlota, a minha filha, era realmente uma miúda que tinha algumas dificuldades de aprendizagem. Eu às tantas decidi ir com ela para o metro, não foi de esmola, mas foi ir com ela para o metro de Lisboa fazer o quê? Porque todas as estações do metro têm imensas, têm pinturas, têm formas geométricas, têm poemas, têm, enfim, as coisas mais variadas. Têm pessoas, têm indicações, têm símbolos. E então nós todas as quartas-feiras à tarde, lá ia eu com ela para o metro para aprendermos coisas, e eu esforçava-me ao máximo para relacionar aquilo que estava ali, fosse um poeta, fosse uma forma geométrica, fosse o contarmos não sei quantos azulejos, fosse, sei lá, animais, sei lá, o Campo Pequeno, por exemplo, tem touros, tem etc. E então eu esforçava-me por relacionar sempre as coisas. Portanto, uma das coisas principais é darmos significado às aprendizagens e tirarmos a parte só da teoria, porque isso torna-se realmente chato para os miúdos. E graças a Deus há cada vez mais jogos também de cultura geral que permitem que as famílias aprendam em conjunto. Pronto, isso acho que é muito importante. Outra coisa que acho importante, sobretudo para quem está em casa com as crianças, é ter organização. Ou seja, de facto os miúdos não são capazes de se organizar sozinhos e, portanto, planear a semana com eles. Ok, como é que vai ser o teu horário esta semana? Quais vão ser os momentos em que vais estar a estudar isto, a estudar aquilo? Como é que depois me vais contar aquilo que aprendeste? Quais são os momentos em que é proibido falar de trabalho e de escola e que nos vamos dedicar apenas a falar de famílias, de viagens, de outras coisas? Ajudar as crianças a organizarem-se. É evidente que isto é muito bonito dizer quando nós sabemos que estamos a falar com população que tenha, enfim, alguma capacidade e até educação. Depois, quando vamos para famílias mais pobres, tudo isto é mais difícil, até porque os espaços nas casas das pessoas são mais difíceis, mas, enfim,
Tenho visto muita gente com muito poucos recursos, mas com muita capacidade de chegar até às crianças e de as acompanhar. Às vezes mais do que gente com muitos meios, porque era um dos desafios que eu sentia às vezes, é que pais com muitos meios às vezes julgam que põem os filhos nos colégios e pronto, já está. Depois, quando ele acabar o 12º ano, logo vou pegar nele outra vez para ele ir para a universidade. E não é. Realmente é fundamental, sejam pais, sejam avós. Mas cá está, porque é que as crianças gostam tanto de estar com os avós? Porque os avós conseguem que eles aprendam as coisas de uma maneira não escolar, não é? Ou seja, diferente, mais através de brincadeiras, mais através de conversas significativas e, sobretudo, uma coisa muito importante, perguntas poderosas e discuta. Porque estou a ver, eu estou para aqui a disparar informação, não é? Mas também, enfim, penso que é o que se esperava agora aqui nesta talk. Sim, sim. Mas a maior parte das vezes, nós quando falamos em facilitar a aprendizagem aos nossos filhos, aos nossos netos, nós desatamos a falar para eles, a explicar-lhes coisas. Quando se calhar é mais interessante fazer-lhes perguntas, abrir álbuns de fotografias, por exemplo, da família e fazer perguntas e explorar e estar presente ali para ele. Ou seja, esse é outro desafio. Os pais também em teletrabalho, às tantas estão o dia inteiro a trabalhar e reservam poucos momentos para parar para estar com as crianças. E até os avós. Eu estou a ver aqui uma avó que trabalha intensamente, não é, Margarida? E que ao mesmo tempo tiveste também aí os teus netos em casa. Ana, há uma questão que gostava de pôr, porque gostava que abordasses bem essa questão. Nós estamos a lidar muito hoje com várias gerações ao mesmo tempo. Esta geração mais nova, geração digital, vive a vida quase colada a 20 centímetros de um telemóvel, de um iPad, de um portátil, e nós somos animais sociais. Portanto, antigamente estávamos nos cafés, antigamente tínhamos grupos de amigos serviam para grupos de trabalho. Tu lembras-te, nós estudámos, tivemos a ocasião de estudar no MIT, as mesas eram redondas e nós nunca nos podíamos sentar ao lado dos mesmos. Portanto, era muito importante essa interação. As famílias hoje à mesa também pouco falam, pouco se encontram. O que é que nós podemos fazer para que esta geração social não acabe sem passar para esta nova geração digital a importância das relações humanas, a importância do partilhar, a importância do co-criar, porque é isto mesmo, nós estamos a ver um mundo muito descolado, muito online, muito digital. O que é que podemos fazer, Ana? Eu não sei se é descolado, se o que é, e acho que as novas gerações e mesmo aquelas que hoje são completamente digitais são fantásticos e continuam a ser seres humanos, e é muito engraçado que eu tenho visto agora os miúdos, todos cheios de vontade de voltarem para a escola. Antes queixavam-se de que tinham que ir para a escola e agora está tudo outra vez entusiasmado, querem outra vez ir para a escola. Mas acho que falaste aí numa coisa que é muito importante, que é a minha primeira tentação foi dizer desligar a televisão e proibir os telemóveis, mas esse não é o caminho. Ou seja, acho que as famílias devem, acima de tudo, com as crianças e com os jovens, fazer acordos de formas de comunicação. E, portanto, mais do que dizer agora é proibir ligar a televisão ou levar o telemóvel, de facto conseguir um nível de empatia e de proximidade que permita à família, em conjunto, definir regras de organização, definir momentos para isto, para aquilo, porque a solução não é proibir. Aliás, nós não queremos que os nossos filhos, os nossos jovens estejam ali só de corpo presente, queremos que eles estejam envolvidos, portanto isto também não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro, mas de facto, se eles perceberem que há outros momentos em que podem aceder às coisas e digitais, não é? Às televisões, aos telemóveis, e naqueles momentos possam ter conversas giras, poderosas, realmente em que possam descobrir coisas e contar coisas e ter espaço para serem escutados, e não terem dos pais aquela atitude de melgas, não é? Porque nós estamos sempre mas tens que fazer isto, mas tens que fazer aquilo, mas deixas o quarto desarrumado, quer dizer, estabelecer prioridades, perceber aquilo que é verdadeiramente importante e aquilo que não é tão importante, e não criar cavalos de batalha por tudo e mais alguma coisa.
E desde o momento em que há um conjunto de regras e a semana está planeada e há momentos que são sagrados em que a família tem gosto nisso, porque os miúdos também sentem perfeitamente que se os pais estão presentes e estão com gosto ou se estão ali simplesmente a fazer conversa. Logicamente, e há muitos jovens que têm muita pena de não ter esses momentos, mas depois, à custa de não os terem ao fim de tanto tempo, também já se desabituam e depois já os evitam também, não é? Portanto, criar essas regras acho que é fundamental, fazer planos, encontrar coisas de que todos gostam e conseguir criar esses momentos para tirar dali algumas aprendizagens. Sim. Escutar, sei lá, fazer concursos, cá está, depois a gamificação é toda uma estratégia que também ajuda, não é? Sim, eu estava-me até a lembrar daquilo que a tua mãe faz com os netos quando lá vão a comer a casa. Sim, eu conto. Conta, o que é que a tua mãe faz? Conto. Os meus pais tiveram 7 filhos, eu sou mais velha e desses 7 filhos já têm 24 netos e 6 bisnetos. E então é curioso porque a maioria dos netos andou no colégio ali ao pé de casa, então iam lá almoçar à casa dos meus pais. Então durante o almoço havia sempre uma palavra que os meus pais escolhiam, que fosse assim mais fora do vulgar, para se discutir. E eu lembro-me que uma das vezes, uma das palavras era puérpera, ou seja, as mulheres depois de terem os filhos. E então lá estiveram os meus pais a explicar o que é que era a palavra, o que é que significava, e todas as refeições havia um debate sobre uma palavra. E numa das aulas, o Duarte, que é um dos netos, agora já é crescido, no dia a seguir chega e diz: avô, a minha professora perguntou quem é que sabe o que isto era, e eu desatei a falar ali e a explicar o que era, que foi exatamente por causa da conversa que nós tivemos aqui no almoço com os avós. Portanto, cá está, é um jogo, é uma brincadeira, mas que fez com que ele validou, no gosto. fundo validou. E isso é interessante, até ver, nós estamos a fazer imensos webinars com empresas e ficamos espantados como as pessoas se conhecem tão mal, conhecem-se tão pouco. Até se estão a conhecer mais no online do que se conheciam nas próprias empresas, porque de repente passa um filho por trás e mas tu não tens uma filha, afinal tens 2 filhos. Ou salta o cão para o colo e diz assim, mas tu tens um cão, eu pensei que tu não gostavas de animais. E portanto a educação e a formação também é a arte da descoberta. E este é um grande momento para quem nos quer transformar, de que nós temos de ser capazes de ser criativos. Isso vai ser o tema até da nossa próxima talk, daqui a uma semana, mas como é que nós podemos nos reinventar, nos desafiarmos? Ana, vê lá, tu no teu livro tens lá algumas ideias. Olha, eu agora para isso. Não, eu acho que acima de tudo primeiro tem que se criar uma relação. Eu por acaso abri agora aqui numa página, porque o livro tem sempre, é muito storytelling, e depois tem, no fim de cada capítulo, tem sempre perguntas, porque mais do que eu dizer às pessoas o que é que elas devem fazer, é no fundo dar-lhes pistas para elas próprias encontrarem as suas respostas. Sei lá, por exemplo, como pode descobrir os interesses dos seus alunos, dos seus filhos ou dos seus colaboradores e a partir deles construir a ponte para objetivos de aprendizagem, etc, etc. Há sempre perguntas no fim. E agora abri aqui uma que eu acho que é também uma coisa fundamental, que é o Erasmo escreveu uma frase que diz assim: o amor recíproco entre quem aprende e quem ensina é o primeiro e mais importante degrau para se chegar ao conhecimento. E eu achei isto lindo, quer dizer, que de facto, a aprendizagem é um ato humano e o ser humano é um ser de interação com os outros, portanto, é um ser de relação, é um ser de amor. Portanto, quando não há uma relação criada, é muito difícil nós conseguirmos facilitar o desenvolvimento do outro, não é? A aprendizagem do outro, o interesse do outro. Por isso é que os avós são tão escutados, porque eles são tão queridos, ou seja, como eles não têm aquela fama dos pais que têm que estar sempre a zangar-se, etc, etc, não é? E a reclamar, os netos ouvem-nos com outro carinho. Portanto, acho que a escola também tem recuperar esta relação de amor, a relação de amor com os alunos, a relação... acho que temos que desinstrumentalizar para humanizar cada vez mais a relação. Claro que o online e todas as aprendizagens através da inteligência artificial
são fundamentais e nunca mais vão sair da nossa vida. Mas elas devem nos libertar exatamente para quê? Para que os momentos que implicam relação tenham mais tempo. Ou seja, se calhar há informação que eu posso obter noutros lugares e reservar o tempo com o meu professor fisicamente, seja online, seja presencialmente, com os meus pais, com os meus avós, para a dimensão da relação, que é a dimensão que faz com que nós não percamos o amor por aprender. Uhum. Assim, a jeito de conclusão, vê lá se concordas. Portanto, o grande desafio para a aprendizagem é como uma relação feliz. Tem que haver reciprocidade, cumplicidade, tem que haver desafio, tem que haver descoberta, curiosidade, porque senão fica uma seca. Portanto, não é? É como nas relações, se não existe algo que mexa, algo diferente, que se não houver a tal cumplicidade, é exatamente como uma relação que não funciona. Portanto, concordas que a educação e a formação é uma relação em construção? É sempre uma relação em construção consigo próprio, uma relação em construção com quem me rodeia, uma relação em construção com a sociedade, com os outros mundos, com tudo. E, portanto, ter essa vontade de ter mundo, conhecer o meu mundo, conhecer o mundo do outro, conhecer o mundo da sociedade onde me insiro, é fundamental e é bonito, porque de facto nunca vamos estar acabados. Agora, há outra coisa muito importante que no Arte da Guerra dizia: se nós descobrirmos aquilo de que gostamos, vencemos o inimigo sem ter que lutar. Ou seja, a arte suprema da guerra, dizia o Sun Tzu, é derrotar o inimigo sem ter que lutar. E quando nós dizemos facilitar a descoberta das nossas forças humanas, daquilo que nos faz brilhar os olhos, ou que faz brilhar os olhos dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos netos, permite esta coisa fantástica que é estudar, aprender, sem ter que lutar. Quem faz aquilo que gosta, por isso é que ajudar os alunos a seguirem as vias de ensino que têm mais a ver com o seu estilo de aprendizagem é extremamente importante. E a história da Carlota foi isso, foi de uma miúda que no primeiro trimestre de aulas da primeira classe, a professora lhe disse que ela era a atrasada da sala de aula, a uma miúda que hoje vive há 9 anos independente em Inglaterra, em Londres, a trabalhar numa empresa de sucesso, que tirou uma licenciatura fantástica, que é uma pessoa feliz, com montes de amigos e com um futuro seguramente muito promissor. Portanto, acima de tudo é que tenhamos a sabedoria para conseguir facilitar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos colaboradores, a possibilidade de eles encontrarem aquilo que para si faz sentido, as formas de aprender que mais os satisfazem, porque eles aí não mais terão que lutar. Pois, a tal transformação, em inglês funcionava melhor se fosse o educating, o forming, o transforming, porque no gerúndio as coisas eram muito mais ativas. Portanto, no fundo, o mundo está todos os dias em mudança. Se nós não mudarmos, eu costumo dizer, não é? Quem não acompanha o tempo vai com o tempo. E essa, no fundo, é a arte da guerra que tu quiseste partilhar aqui. Isto é um Sim, processo. e espera lá, João, estamos sempre a falar de forming, mas a questão aqui é falar de learning, Learning. aprender. A questão, claro que há uma relação de ensino-aprendizagem, mas a questão essencial é aprender, aprender. E se nós pusermos o foco no aprender, é como uma loja que põe o foco no cliente. Uhum. Quer saber o que o cliente quer, ou seja, portanto, não é o foco no que eu tenho para te ensinar, é no que é que tu vais aprender. E quando nós pomos o foco aí, tudo muda. Bem, meus amigos, isto 6 minutos, é com IVA que passamos. Queria-vos dizer, primeiro, obrigado pelo vosso tempo. Os nossos, apesar de termos ainda menos de um ano, já temos lá 4 livrinhos na Splash Books, na .pt, todos eles que vocês receberem são autografados pelos autores e também levam um caderninho inspiracional para vos ajudar a registar as vossas ideias e até vos provocarem vocês próprios.
Foi um prazer. Na próxima semana, de hoje a uma semana exatamente às 5 da tarde, há uma outra talk. Essa talk vai-me tocar a mim, num dia especial, o dia mais importante da minha vida, que eu mais ambicionei. Vão descobrir porquê. É um dia que vai marcar o resto da minha vida. Eu vou falar de criatividade e inovação e dar algumas dicas e inclusive fazer, porque é o tal dia especial, haverá algumas surpresas. A Ana Penin, muito obrigado por me acompanhar desde o século passado. Obrigado por estares comigo nestas caminhadas, ao Fábio que está aí, à Anabela também por já terem participado e a vocês, acima de tudo, sejam tudo aquilo que puderem ser, está bem? É isso que eu vos desejo, não se limitem, está bom? E muito obrigado pelo vosso tempo Obrigada. e até um dia destes. Obrigado por Muito tudo. obrigada. Deus, boa tarde. Boa tarde. Tchau. Obrigada. Obrigada.